Ok, vamos falar agora sobre pandemia. E eu tenho analisado ao longo desses anos tudo o que tem acontecido com relação à pandemia. E fica claro que a mídia, de um modo geral, principalmente a mídia comunista e a mídia anarquista, todos aqueles que têm interesse de procurar, de uma certa forma, marcar o presidente como um genocida. Ou seja, que ele é o responsável pelas mortes no país, e para isso fizeram até uma CPI que não levou a nada, gastou o nosso dinheiro e nada feito. Muito bem, então vamos analisar as mortes no mundo. A gente verifica que as mortes, de um modo geral, na maioria dos países, foram semelhantes ao do Brasil. E alguns países, inclusive, foram bem acima do Brasil. E países, inclusive, que tem uma condição, de um modo geral, a população melhor do que a nossa com relação à moradia, alimentação, que é o caso que pode fazer um isolamento melhor do que o nosso, que é o caso de todos os países, praticamente a maior parte dos países do leste europeu. Eu vou citar alguns que todos eles tiveram mais mortes que o Brasil. Isso, evidentemente, comparando, porque são países com população menor, comparando o coeficiente de morte e a população. Então, por exemplo, a Eslováquia, a Croácia, a Geórgia, Montenegro, Macedônia, Hungria, Bósnia, Bulgária, todos esses países tiveram muito mais mortes que o Brasil, muito mais mortes. Aqui na América Latina, nós pegamos o Peru. Peru é o primeiro país em morte no mundo. Primeiro país. No Peru morreram 216 mil pessoas. E com uma população de 31 milhões. Então veja bem, se você fizer a proporção, fizer as contas matemáticas, o Peru, comparado ao Brasil, teria, se tivesse a população do Brasil, teria 1 milhão e 400 mil mortes. Então não é um absurdo o que aconteceu no Peru, não é? Muito, 216 mil para 31, agora você compara com 221 milhões, é muito alto. Os Estados Unidos teve uma quantidade de mortes assemelhada à nossa, morreu nos Estados Unidos 1 milhão e 76 mil pessoas, e para uma população de 331 milhões. Então, muito próxima do Brasil. A Argentina é outro país que fez um dos isolamentos mais severos do mundo, e o presidente, no início da pandemia, dizia que preferia 10% mais de pobre que 100 mil mortes, e ele acabou tendo as duas coisas. Ele teve 130 mil mortes até agora, e além disso ele tem lá 40% de pobre. Hoje a pobreza na Argentina é graçante, é violenta. A Argentina tem um desemprego elevado, uma inflação já beirando os 70%, então um nível hoje é muito complicado na Argentina. Toda a situação da Argentina, houve um êxodo, muitos profissionais da Argentina que foram para várias partes do mundo, muitos para o Brasil. Então a Argentina realmente está à beira do abismo. Já os outros países, o Chile, por exemplo, também, um país com 10 milhões de habitantes, teve 61 mil mortes, arredondando, que daria próximo da quantidade, fazer a conta, do Brasil. Então você vê que essa questão de mortes é inverídica, tentar incutir essa pecha no presidente. O país que foi o exemplo no início da pandemia, a Nova Zelândia, a Globo gastou mais de meia hora para mostrar um brasileiro lá falando de pandemia, modelo de isolamento, que um brasileiro que morava isolado, sozinho num apartamento pequeno, com a geladeira cheia, como se aquilo servisse para alguma coisa. É evidente que não. A situação do povo brasileiro, das nossas condições, da nossa pobreza, é muito diferente daquilo. E mesmo assim a Nova Zelândia agora mudou completamente, é um dos países que tem mais mortes no mundo. Então todo o modelo lá de perfeito deles foi por água abaixo, mas ninguém fala. Ninguém vem a público falar, só querem falar que o presidente é o genocida, que é isso que interessa, principalmente agora, no momento de eleição. Então essa é uma questão que eu queria expor, está exposto para vocês entenderem. As informações eu busquei na internet, quem duvidar é só ir pesquisar na internet, que lá você tem tudo no Google, tá bom?
Muito obrigado pela atenção.